Muito bem, 4 horas e 37 minutos, estamos de volta, Rádio Guarujá AM 1420. E agora eu tenho o privilégio de conversar com um dos maiores, se não o maior, patologista neuromuscular do país, Dr. Beni Schmidt, que é chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular, professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo. Ele e sua equipe são responsáveis pelo maior acervo de doenças musculares do mundo, com mais de 12 mil biópsias realizadas. Dr. Beni Schmidt, é um enorme privilégio conversar com o senhor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, todos os catarinenses. E eu é que agradeço essa oportunidade de prestar informação à população. Bom, doutor, o que eu acho que está em discussão, não apenas em Florianópolis, Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, é essa discussão, essa preocupação enorme com a microcefalia. Doutor, qual é a sua análise? Há motivos para grandes preocupações? Há falhas na imprensa, na mídia e até mesmo no Ministério da Saúde em divulgar informações corretas? Como é que o senhor está avaliando esta nova doença que vem preocupando e preocupando bastante? Então, Ricardo, eu vou tentar aproveitar bem essa oportunidade e, resumidamente, vou falar as coisas mais importantes para a população. Nós passamos praticamente essa semana inteira dando entrevistas aqui para o país, né? Então, esse é um momento, em primeiro lugar, esse não é um momento de causar neurose às jovens mães, né? Esse não é um momento de sensacionalismo. Esse é um momento, a palavra correta é, vamos estudar para tentar entender o que está acontecendo, né? Então, a palavra é estudar o que está acontecendo, né? Porque as infecções como rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, que também cursam com malformações do cérebro, com microcefalia, até hoje ainda não foram totalmente esclarecidas. Então, essa infecção, essa inflamação por Zika vírus, ela é muito recente, né? Estamos dando atenção muito recentemente, e a gente, para poder dizer alguma coisa concreta para a população, a gente primeiro precisa entender o que está acontecendo. E isso está muito longe de acontecer. Então, a palavra correta é estudar. Claro. O segundo ponto, Ricardo, pois não. É o seguinte: existe um erro de conduta do governo, do Ministério da Saúde, e eu vou fazer uma crítica construtiva, né? Eu não pertenço a partido político nenhum, eu vou dar uma visão acadêmica. O governo deveria aproveitar essa situação, por exemplo, em vez de causar temor às mães, de aproveitar a oportunidade, por exemplo, para informar o brasileiro. O brasileiro é um povo muito mal informado, né? Então, eu deveria informar, por exemplo, que devia ter aconselhamento genético para evitar o casamento de pessoas consanguíneas. Por exemplo, de um primo com uma prima. Porque até o momento, na literatura, Ricardo, a maior causa de microcefalia acontece em decorrência de casamentos consanguíneos, né? Então, esse era um bom momento do governo prestar um serviço à população brasileira e que precisa fazer um aconselhamento genético. O primo, principalmente o primo de primeiro grau, não deveria se casar com a prima de primeiro grau, né? Porque a chance, a probabilidade de ter não só microcefalia, como outras malformações é muito grande. Em terceiro lugar, quanto ao Ministério da Saúde, eu não vi nenhum neuropediatra, eu não vi nenhum neonatologista, eu não vi nenhum neuropatologista, né, falando na mídia. Ora, quando você está com dor do dente, Ricardo, você vai no dentista, correto? Claro. Se você tem microcefalia, você tem que chamar um neuropatologista, um neuropediatra, né? Porque são as pessoas que podem dar informações concretas, que dedicaram uma vida inteira estudando essas patologias, né? Em primeiro lugar, a gente precisa saber que tipo de microcefalia que nós estamos falando, né? Existe um tipo de microcefalia, a micrencefalia, que é
um tipo de microcefalia devida principalmente a uma parada do desenvolvimento embrionário do encéfalo por volta do 3º mês de gestação. Né? E essa microcefalia faz com que a calota craniana não cresça. Né? E por isso que a circunferência do cérebro fica menor que 33 centímetros. Né? Então existem, com diminuição de cerebelo, sem diminuição de cerebelo, né? Com a testa proeminente, existem vários tipos de microcefalia. Então, outra coisa, para saber a incidência, né? Ou para saber a prevalência dos casos novos de microcefalia, precisaria de um patologista, junto com o neuropatologista, a gente precisa fazer autópsia, necrópsia dos natimortos, para saber quantos nenéns que nasceram mortos, principalmente os abortos, que depois de 3 meses de gestação, quantos já apresentavam microcefalia. Porque a grande maioria dos abortos, né, eles são consequências de malformações. Tá? Então a gente não pode saber corretamente do que nós estamos falando, porque nós estamos levando o assunto não está sendo tratado por pessoas tecnicamente competentes. Né? Esse é o momento, não é um momento de se fazer política. A pessoa que tem que fazer esse estudo, as pessoas que têm que se dedicar, têm que ser pessoas tecnicamente competentes. Eu queria deixar assim, resumidamente, uma quarta mensagem, se me permitir, Ricardo. Claro. Posso falar? Fique à vontade, doutor, claro. É o seguinte, para você ver como o governo está muito mal orientado, e repito, eu quero fazer uma crítica construtiva, chega a ser ridículo colocar o exército para matar mosquito, Ricardo. Eu fico imaginando, eu estou rindo, né, mas o assunto é muito sério, porque se tudo isso for verdade, se nós estivermos tendo uma epidemia, um surto de microcefalia no país, isso é realmente grave, mas muito grave. Principalmente se a relação com o vírus da Zika, que a gente não sabe qual é. Sim. Na literatura não está escrito que a infecção viral pela Zika causa microcefalia de jeito nenhum. Mesmo porque o diagnóstico de Zika é dificílimo. Tem raríssimos casos com diagnóstico de Zika dos pacientes. Tá? Sim. Doutor Beni, o que o senhor tem... Só queria falar do exército. Claro. Veja bem, eu fiquei pensando o momento que esse pessoal do governo, que está mal orientado, vai colocar o exército na mata amazônica para matar mosquito, Ricardo. Quer dizer, é uma coisa inconsequente colocar o exército para invadir as propriedades no Recife para matar mosquito. Ora, se o governo tinha que aproveitar essa oportunidade, se o governo quer diminuir as doenças transmissíveis por mosquitos, tem que pegar esse dinheirinho e usar ele com categoria, com inteligência, saneamento básico, com inteligência, água potável, cuidados do lixo reciclável, porque os insetos vão atrás do lixo. Então, era uma grande oportunidade. E não adianta só o governo investir em saneamento básico e não houver educação da população. Hoje de manhã eu dei entrevista para os cearenses, e o moça que me entrevistou, Ricardo, ele falou exatamente isso, que falta educação ao povo, né? Porque além de investimento em saneamento básico, o povo tem que ter maior educação no sentido de higiene, né? E nunca deixar para o governo, doutor Beni, para o governo, para os municípios, cuidar da situação, né? É uma ação conjunta e parte muito do indivíduo também, né? Lógico, né, Ricardo? Quer dizer, a gente tem que deixar o lugar onde a gente mora higienicamente, né? Porque no passado, né, já houve um tempo na medicina europeia, francesa, por exemplo, que higiene foi sinônimo de medicina. Que quando não se tem higiene, a patologia, as doenças, elas proliferam rapidamente. Né?
Então, hoje em dia, sabe, Ricardo, a ciência está chegando a um ponto de tanto conhecimento, nunca o ser humano atingiu um grau de conhecimento como nós estamos vivendo hoje. Então a gente só depende de nós transformar o nosso mundo num paraíso. Só depende de nós. Né? Então eu sou um pouco contra só ficar brigando, falando mal. A gente precisa construir mais, mostrar um caminho para deixar a nossa casa, a nossa cidade e o nosso país mais bonito, né? Ô, Dr. Beni, o que nos deixa preocupados é justamente essas seguidas divulgações dos números de suspeitos da microcefalia causadas ou não pelo Zika vírus. Acaba de sair aqui, 3.174 casos suspeitos da doença. O que o senhor aparentemente está nos dizendo é que esses são casos que podem ser concretos, mas que há uma série de outras possibilidades ou outras situações que podem ter causado essas microcefalias, é isso? Ricardo, mas veja bem com esse número que você me deu. Eu não posso confiar nesse número, infelizmente, do governo. Isso já acontecia anteriormente. De saúde. Eu não posso confiar, porque a notificação é muito recente. Eu não sei quantos casos de microcefalia tem no Brasil antes de toda essa mídia. Eu não sei. Não se faz exame de cariótipo, né? Cariótipo é para ver o número de cromossomos, né? Que é muito importante. Por exemplo, muitas malformações com a microcefalia, elas podem ser secundárias a uma alteração cromossômica, né? Então, o início da nossa entrevista, Ricardo, e novamente quero agradecer essa oportunidade de estar aí com vocês, é que o momento agora é da gente estudar o que está acontecendo. Então tem que se formar uma equipe tecnicamente competente, né? Esquecer um pouquinho da política e vamos estudar o que está acontecendo. Porque se tudo isso for verdade, Ricardo, porque eu não sei se é verdade. Então eu te digo como neuropatologista, olha, eu fui neuropatologista em vários países do mundo. Fui chefe do laboratório Columbia University, fui chefe do INSERM com Michel Fardot, fui chefe do laboratório de Marcelo. Então, estou te dizendo como neuropatologista visível. E eu não acredito nisso. Eu preciso estudar o que está acontecendo. Né? Porque até agora só colocaram profissionais que entendem de moléculas infecciosas. Extraordinários profissionais. Davi Lippe, Maierovic, perfeito. Mas eles não podem jogar tudo para essas pessoas. Né? Precisa se chamar os neuropediatras, os neonatologistas, os patologistas, os neuropatologistas e estudar o que está acontecendo. Agora, é grave, viu, Ricardo? É uma coisa que preocupa mesmo. A gente tem que ficar preocupado, mas a gente ainda não sabe o que está acontecendo. De qualquer maneira, o combate ao mosquito da dengue deve ser bastante eficaz, com a participação da população, dos municípios, enfim, isso não pode de maneira alguma ser evitado, ser esquecido. Agora, Dr. Beni, o que também nos preocupa é que médicos vieram a público dizer que era preciso ou necessário, principalmente no Nordeste do país, as mulheres evitar engravidar. Quer dizer, é uma situação que assusta, né? Por exemplo, quem está planejando ou as mulheres que engravidam de repente, enfim. Isso deixou uma preocupação enorme, né? Veja só, imagine uma menininha de 20 anos de idade, grávida nesse momento, né? Que recebeu o teste de prevenção positivo agora. Você imagine o grau de ansiedade, de neurose que essa menina está vivendo por conta de toda essas divulgações, né? Venda de repelente cresceu absurdamente, faltando repelente em prateleiras, e aí já mexemos, Ricardo, e aí já mexemos com dinheiro, né? Falando em dinheiro, as pessoas já se esquecem de tudo. Já tem gente querendo faturar em cima de uma tragédia, né? Então, e assim é o ser humano, e assim é. A gente tem milhares de defeitos, mas a gente tem que acreditar que a gente vai melhorar. Mas eu quero falar sobre os meus colegas médicos, né? Se a menina deve engravidar ou não. Eu vou repetir novamente aquele nosso começo da entrevista
eu acho que foi a coisa mais feliz que eu te disse nessa tarde. Esse não é um momento de se tomar atitude, de fazer uma prevenção à gravidez. Esse é o momento de estudar para entender o que está acontecendo o mais rápido possível, para aí sim chegar para a população e falar: olha, gente, a coisa é essa, está acontecendo isso, nós vamos fazer isso. Que não é colocar exército para matar mosquito. Que não é colocar o exército para invadir a casa das pessoas. Agora, doutor Beni, o Brasil tem laboratórios suficientes ou laboratórios que... De maneira alguma. Não, né? De maneira alguma. Uhum. E pior, e vou dizer mais, o que é pior ainda. Essas 3 mil crianças com microcefalia, né, elas deveriam receber um tratamento de reabilitação imediatamente após o diagnóstico. Ora, isso é uma verba que o Sistema Único de Saúde não tem. Né? O SUS, agora eu vou falar com a autoridade, que eu sou funcionário público federal há mais de 30 anos. Cada ano que passa, o SUS piora. Imagina agora com esse surto de microcefalia, com todas essas crianças precisando fazer reabilitação, fono, terapia ocupacional, psicóloga, né, para tentar evitar ao máximo a perda de desenvolvimento neuropsicomotor. Onde é que vai vir o dinheiro? Onde é que estão esses centros de reabilitação, né, de criança no nosso país? Então a coisa é bem grave, sabe, Ricardo? Mas antes disso, é aquilo que eu te disse, a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo. Então, quanto aos laboratórios, eu vou repetir aquilo que eu disse há poucos instantes. É dificílimo fazer o diagnóstico de Zika, Ricardo. Eu vi uma entrevista outro dia numa mídia, que eu não sei qual é, e o médico estava falando como se fazer o diagnóstico da infecção por essa virose fosse uma coisa tranquila. É difícil. Tem vários casos diagnosticados, com certeza, entendeu, Ricardo? Claro. Então, tem 3 mil casos de microcefalia. Ok, vou acreditar em você, tá certo? Porque fiz a medida da circunferência do cérebro e deu menor que 33 centímetros. Né? Sim. Agora, dizer que esses 3 mil casos têm relação com o Zika vírus, isso não é uma verdade da literatura, isso não é uma verdade acadêmica. Isso é uma má prática da ciência, entendeu? Porque o diagnóstico é muito difícil. Né? Olha, uma epidemia viral como H1N1, né, a gripe suína, uma coisa é uma epidemia de gripe, né? Do mesmo que ela vem, do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora, né? Agora, se essa epidemia viral tem realmente relação com uma coisa tão grave como microcefalia, aí o governo tem que escolher as pessoas certas para identificar o problema e tomar atitudes mais inteligentes, né? Tá certo. Bom, doutor Beni, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, a gente poderia ampliar essa conversa por muito mais tempo. Eu já vou tomar a liberdade, eu sei das suas ocupações, o senhor é um dos especialistas mais requisitados no momento para falar sobre esse assunto, mas já tomo a liberdade de, numa próxima oportunidade, breve oportunidade, a gente conversar novamente para, como o senhor já destacou, orientar a população, né? E não, de maneira alguma, causar esse desespero que vem sendo causado. Esse pânico, né? Esse pânico, eu vou deixar é. uma mensagem para que as meninas não entrem em pânico. Uhum. Porque, olha, eu vou dizer com convicção, Ricardo, eu vou deixar uma mensagem para os seus conterrâneos. Não é momento para se entrar em pânico, porque a gente não sabe nada do que está acontecendo. Então, como é que a gente vai entrar em pânico se a gente não entende o que está acontecendo? Não é verdade? Eu agradeço o convite. Eu já estive aí na Rádio Guarujá de Florianópolis, acho que umas 2 vezes, viu? Em nome da Escola Politimedicina, em nome da neuromuscular da Escola Politimedicina, a gente está à disposição. O Brasil, sabe, Ricardo, é um país que precisa que os cientistas tenham essa disponibilidade de ir mais à mídia, né? De trazer mais informação científica para o povo brasileiro, né?
E eu acho que hoje à tarde foi muito importante isso que você colocou, né? Não deixar para o governo e procurar mosquito dentro da sua casa, né? Você tem que viver numa casa sadia, uma casa com higiene, né? Porque uma casa limpa, ela vai durar mais e ela vai dar maior prazer de viver, na verdade. Parabéns a você, boa tarde aí, todo rádio ouvinte, sem dúvida, e de todo o país, viu, Ricardo? Foi um prazer estar com você e eu estou à sua disposição. O prazer é nosso, doutor Benin. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Para você também, Ricardo. Até logo. Um abraço. Dr. Benin Schmidt, que é chefe fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular, professor de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo, um dos criadores do primeiro centro científico esportivo do Brasil, lá do São Paulo Futebol Clube. Enfim, um currículo que dispensa comentários, o maior patologista neuromuscular do país, que tem toda a autoridade para falar da microcefalia.